Olá, que bom estar aqui de volta, depois de uns dias de descanso, que muita coisa aconteceu e eu estou muito feliz, porque o Sintonia volta, não só com o meu cabelo diferente, que eu andei mostrando por aí, mas também com uma vinheta nova e com o assunto do momento. O que o Sintonia traz hoje? Primeiro vou partilhar o meu mantra deste ano de 2018, que é: atitude é tudo. E por conta de atitude ser tudo, eu trouxe um assunto que hoje está assim, na crista da onda, inclusive parabenizando a Beija-Flor, que fez um carro sobre a diversidade, fez um carro sobre a luta contra a intolerância de gênero. Muitas pessoas hoje estão se mostrando mais favoráveis a uma série de coisas, série de mudanças que estão acontecendo, que já aconteciam, porque estava escondido. Mas hoje nós vamos trazer aqui abertamente um assunto chamado identidade de gênero, que é para a gente saber que todos os gêneros, eles têm que ser aceitos no nosso coração. Porque quando você discrimina, você pode estar sendo injusto e às vezes com você mesmo. Mas antes de eu começar a falar da pessoa que eu trago hoje, uma pessoa maravilhosa, eu queria que vocês conhecessem a nova vinheta do Sintonia. E aí? Ficou diferente, né? Mudamos tudo, não tem mais a Beth pianista, agora nós vamos falar cada vez mais de comportamento, diversidade, chega até a ser de utilidade pública, porque os assuntos que eu trago aqui ajudam muito as pessoas. Eu queria chamar agora uma foto para que vocês observassem uma moça linda, uma jovem linda que faz parte dessa foto que vocês vão ver agora. Por favor, espia só, olha que cabelo, que pele, elegância. Ela realmente, na minha opinião, é linda. E para que eu estou mostrando essa foto? Essa foto é de uma moça chamada Alana Toledo, que aceitou se transformar naquilo que ela sempre desejou ser. Uma mulher, mas da forma que ela a percebe. E eu tenho aqui comigo, com o maior prazer, a Alana Toledo, que é aquela moça da foto, e vai dizer como ela se sente hoje nesse novo formato. Vamos lá, Alana. Primeiramente, queria agradecer por estar aqui, uma imensa honra para mim. E é muito legal a gente estar conversando sobre esse assunto, é importante demais. Sem dúvida. E a foto que vocês viram foi o estopim para mim. Foi a última vez em que eu me vi daquela forma considerada feminina. E eu continuo sendo uma mulher, só que agora a minha expressão de gênero é entendida como masculina. E isso acaba confundindo muitas pessoas. Então eu sou muito chamada de garoto, ele, e é importante ter a noção de que a gente não pode colocar as duas coisas numa caixinha, masculino e feminino. Existem uma diversidade enorme de pessoas, de estilos, e é por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre isso. E ó, eu vou dizer o seguinte, eu ainda, às vezes erro, até me desculpo com a Alana, porque eu tenho que chamá-la de ela. Ela é uma mulher. E a diferença entre o que a gente viu pelas novelas, porque recentemente teve uma novela que a garota não aceitava, quis tirar os seios e queria ser homem. No caso da Alana, não. Você não quer tirar os seios, você quer permanecer mulher, não é isso, Alana? Exatamente. O meu corpo é feminino, eu nasci, portanto eu sou cisgênera. E no caso do Ivan, da novela, ele nasceu com um corpo feminino, não se identificava com esse corpo, e por isso ele passou pela transição. É um trans-homem, um transexual homem. No meu caso... Você não é trans? Não sou trans. Você é mulher? Mulher. E com muito orgulho, e eu não pretendo tirar meus seios. A única coisa que difere em mim de outra mulher é a roupa que eu escolho. Que é um rótulo também, né? A roupa masculina, rótulo. a roupa feminina. Exatamente. Não existe o meio termo, né? Exatamente, porque roupa é pano. E a gente rotula até as roupas. Rosa é de menina, azul é de menino, isso é ridículo e a gente tem que acabar com isso. É verdade. E sabe o que eu queria também citar? O Valcir Carrasco, nessa novela que está bombando atualmente, O Outro Lado do Paraíso, ele está explorando muito bem o Samuel, que é um médico que se dizia machão, tigrão,
E de repente, quando ele se viu descoberto, como ele é, o que ele é trans? Ele não é trans, ele é o quê? Ele é gay. Ele se assumiu e ele se sentiu mais feliz, ele pôde aceitar perante a sociedade a sua relação com um homem. Então, eu até agradeço ao Valcir, porque ele também está fazendo um favor. Atualmente, vocês podem perceber que está havendo menos intolerância. Existe ainda, não existe, Muita, Alana? Muita muito. intolerância. Mas essas abordagens pelo Valcir, o próprio carro da Beija-Flor, que estava lá, a Pablo Vittar, Sim. ou aquela Jojo Todinho, que assim, não é a mulher toda magrinha que é a que está certa. Pode ter sim seios fartos, pode sim. A Pablo Vittar, ela é lindíssima. Sinto dizer que eu acho ela linda. Então, quanto mais a gente aceitar o ser humano nas suas próprias escolhas, não é, Alana? Exatamente. Me fala, quando é que foi a virada de chave que você resolveu perante a sua família dizer que você não se sentia bem vestida de lacinho, salto alto, batom, né? Olha, eu nunca me adaptei a essas coisas. Quando eu era criança, eu até gostava, eu me vestia de princesa, eu adorava as princesas da Disney, eu ainda adoro. Uhum. Mas, como começou a chegar na puberdade, que você começa a ter que se impor perante uma sociedade, aos amigos, até mesmo A família mais próxima, a família mais próxima, as pessoas com quem você começa a se relacionar. E aí você acaba percebendo essa certa dificuldade, quem sou eu, o que eu quero mostrar ao mundo, eu estou confortável na minha pele? E quando você percebe que você não está confortável... Você não estava confortável vestida de mulher. A minha formatura do nono ano, que foi essa foto que vocês viram, foi pra mim um estopim. Divisor de águas. Foi a gota d'água. Eu percebi que aquilo ali não era eu. Podia ser uma menina muito bonita, mas não era eu. E eu preferi abrir mão do que as pessoas queriam que eu fosse pra eu ser eu mesma. Yes! É isso que importa, gente. A gente se aceitar nesta vida com a missão e com o gênero que viemos. Não é porque existe o rótulo mulher e homem, o que está dentro dessa gama de opções, que é o certo ou errado. Agora, o que acontece com o sofrimento dos pais, Alana? Porque realmente alguns pais não aceitam. E isso torna infeliz a família e a própria pessoa. O que é isso? Me conta. Eu sempre gosto de puxar pra psicologia, porque é o que eu amo. Ela é estudante de psicologia, tá, gente? Então ela já entende bastante. O que acontece com esses pais nesse caso? Não só nesse caso, em qualquer pessoa considerada normal na sociedade, a gente idealiza um filho ao nascer. Então é o luto do filho idealizado. Eu criei a minha menininha para ser princesa, para vestir vestido, salto alto, batom, e de repente você percebe que a sua filha não é essa filha. Não corresponde. É bonita essa frase. Vocês perceberam, ó, o luto pelo filho gerado e que não corresponde à sua expectativa. Exatamente. Teve um menino e de repente ele quer ser mulher, ou teve uma menina e ela quer ser homem. Exatamente. Você encontrou resistência na sua família? Encontrei a princípio. Principalmente nessa época que eu cortei o cabelo, que foi cerca de meses depois dessa foto, e quando eu comecei a comprar minhas próprias roupas. Sim. Você mudou de calcinha para cueca, por acaso? Isso foi antes até do cabelo. Eu comecei a perceber que era bonito, eu achava bonito. Uhum. Aí eu comecei a usar, de repente eu parei de usar sutiã, comecei a usar só top de academia. Uhum. E... Por exemplo, eu percebo que você não tem seios, você não usa sutiã, você só usa uma faixa, é isso? Não, é o top de top. academia. Top de academia. Sim. E é porque eu sou meio magra, então eu não tenho seios fartos. Não é que eu queira esconder. Entendi, só... mas você não tem a menor intenção de tirar. Não tenho. Claro. Gosto deles, do jeito Você que eles gosta são. deles. Gosto. Então, tipo assim, quando a minha família percebeu que eu tinha cortado o cabelo, que eu tinha começado a usar calças largas, principalmente nessa virada aos 15 anos, você fica um pouco preocupado do que sua filha está fazendo. Uhum. Então eu entendo a preocupação deles nessa época, mas a principal preocupação deles não era quanto a isso, era a religião. Ah, é verdade. É Existe o religião. preceito religioso também. Minha família, por parte de mãe, é evangélica, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus é muito forte para eles, e eu respeito plenamente, só que isso eu tenho que admitir que foi um problema para mim na época. E o que eu percebo em você, porque a gente vem conversando recentemente, que você está satisfeita com a sua escolha, né? Você não tem conflito, nada. E aquela história, né, gente? Tem horas que a gente tem que se admitir o que quer ser
e ligar aquele botãozinho aqui sobre a opinião dos outros. Ela se sente bem assim? Tá ótima. E me fala sobre a sua preferência sexual. Você se relaciona com mulheres ou com homens? Com mulheres, porque a minha identidade de gênero é feminina, eu sou mulher, gênero feminino, portanto, e eu gosto de pessoas do mesmo sexo, portanto eu sou lésbica, homossexual, homoafetivo, mesmo sexo. É porque a gente se apaixona pelo ser, não pelo gênero, não é? Exatamente. Entendi. E se caso eu não me identificasse com um corpo designado ao meu nascer, se eu na minha cabeça fosse homem, significa que eu seria heterossexual, porque então eu me relaciono com mulheres. Só que como eu sou mulher e me relaciono com mulheres, eu sou lésbica. Entendi. No caso da novela, o Ivan, ele era homem, nasceu mulher, e ele sentia atração por homens. Então essa foi a confusão para o pessoal. Para as pessoas, né? É verdade. E no caso do Samuel, ele é gay, ele se transforma em mulher porque ele usa as calcinhas da esposa e ele gosta de homem, é isso? Eu não tô acompanhando a novela, mas pelo que o Valcir está explorando isso magnificamente. Eu gosto muito das novelas dele, mas essa eu não tô acompanhando. Ele se assumiu e está se sentindo bem melhor. Inclusive, a própria mãe dele, na novela, está agora admitindo, aceitando o filho. Porque eu acho assim, a inclusão é importante. Essa intolerância das pessoas falarem, não, eu não tenho amigos gays, não tenho amigas lésbicas. Isso é uma crença. São seres humanos, não é? Exatamente. Me fala uma coisa, você criança, você se olhava no espelho, se gostava ou você rejeitava o sexo feminino? Sempre não tive problemas com isso, só que eu era uma garota que gostava de futebol, eu gostava de boneca. Eu tô vendo aqui, você lutou boxe chinês? Sim, eu sou atleta de boxe chinês, no momento eu tô afastada, mas eu pretendo voltar logo. Que bacana, vocês percebem isso? Ela é uma mulher e faz boxe, que é uma coisa que, assim, hipoteticamente seriam os homens, não é? Você sente, Alana, que com essa maior aceitação, as pessoas estão saindo mais assim às ruas sem estar nos guetos de lésbica, gays ou de trans? Estão mais à vontade para viver a própria vida? A importância de falar sobre esse assunto é justamente essa. Nós que não temos, as pessoas que não têm voz, pessoas que ainda estão no armário, pessoas que ainda não conseguiam se assumir, elas precisam de pessoas que já tenham voz para falar por elas. É por isso a importância de estar aqui, é por isso a importância da Pablo, é por isso a importância dessas novelas, que as pessoas começam a criar coragem de se impor para a família, para amigos, para a sociedade. E ser mais felizes e equilibradas, né? Exatamente. Tem até aqui uma pergunta da Ana Paula que eu vou responder. Ela pergunta para você, Alana. Você acha que a abordagem das novelas, da imprensa, dos grandes artistas, defendendo, lutando pela igualdade de gênero, equidade de gênero, tudo como você queira chamar, ajuda as pessoas a se aceitarem e a passarem a se assumir mais? Tem influência? Se a gente abordar de uma forma correta, é muito bom. Ajuda tanto aos pais entenderem, a sociedade em geral entender, e também ajuda as próprias pessoas que estão com esse dilema dentro delas a entender o que elas são, ou que elas podem entender como certo, errado, que isso é uma besteira, né? Sem dúvida, não tem certo e errado, não é? Tá tudo assim, desde que você haja com ética, tenha uma gama de valores, que você seja íntegro, não prejudique ninguém, não tem certo e errado. Exatamente. Você faz, a atitude é sua. E eu queria também responder aqui ao João Pedro, eu respondo, depois você também responde. Ele está perguntando, a que se atribui a intolerância, não apenas pela opção sexual, porque hoje nós estamos falando aqui de gênero, mas com relação ao racismo e uma série de coisas. Você quer responder primeiro para o João Pedro? Pode responder primeiro. Tá. Na minha opinião, João Pedro, eu acho assim, que os seres humanos vieram nesse mundo para partilhar amor, compreensão, perdão. Quando você percebe uma pessoa muito crítica com relação ao outro, não porque essa pessoa é isso, não porque essa pessoa é gay, essa pessoa é negra, você pode apostar que dentro dele também existe como se fosse um eco, um espelho. Porque você critica no outro aquilo que vem ao encontro de um mínimo da sua essência. Então, para mim, eu acho que quanto mais o ser humano passar a ser resiliente com as situações, aceitar cada vez mais o seu próximo sem um olhar de julgamento, de crítica, não ter esse estereótipo de modelo que tem que ser linda, maravilhosa para capa de revista,
os gordos também são felizes. As pessoas de óculos também podem ser felizes. Os negros, os pardos, os amarelos, todos podem ser felizes. E não tem que ser discriminados. E existe uma técnica de cura, que eu gosto muito, que chama-se constelação familiar, que uma das premissas é inclusão. Não é só a inclusão de um parente seu, mas a inclusão de uma maneira geral. Você passar a incluir no seu rol, na sua coletividade, no seu âmbito, pessoas de qualquer gênero, de qualquer crença. Apenas a minha sugestão é que haja, sim, uma intolerância com os desvios, com a corrupção, com a bandidagem. Aí sim eu sou intolerante, mas de resto eu estou sempre acolhendo. Fala aí, Alana, o que você acha sobre a intolerância? Concordo plenamente. Eu acho que todo preconceito, como a própria palavra diz, né? O pré-conceber. É a ignorância. Eu sinto que algumas pessoas parecem ter preguiça de entender o outro. É uma falta de empatia, é uma falta de amor ao próximo. Já que a própria religião prega amor ao próximo, nós deveríamos seguir isso em todos os âmbitos da vida. Seja racial, seja de gênero, seja até mesmo religioso. Uhum. Política. Você tem que me respeitar e eu tenho que respeitar você. Claro. E assim a gente faz uma sociedade capaz de seguir em frente. Sem dúvida. Senão, aí que surgem as guerras. Você não acha assim, que se as pessoas trocassem de lugar com a outra, por exemplo, quando você vai lá e critica o gênero de alguém, ou a cor de alguém, ou a condição social de alguém, a melhor maneira de você mudar o seu jeito de pensar é você trocar de lugar com ela. Por quê? Se eu vejo uma pessoa que é gay ou que é lésbica, eu falo, ai, nossa, que preferência. Imagine se você tivesse nascido com essa tendência. Você não gostaria de ser aceito? Não é? Claro. Você encontra resistência na escola, por acaso? Na minha escola, eu senti no princípio. Aí eu percebi que eu só conseguiria ser aceita se eu colocasse para as pessoas quem eu era muito maior do que aquilo. Minha sexualidade não é tudo sobre mim. Eu posso ser uma ótima estudante, eu posso ser uma ótima atleta, eu posso ser uma ótima artista. E eu sentia a necessidade de ser o melhor que eu podia ser no que eu fizesse. Para que nunca falassem que um erro meu fosse por causa da minha sexualidade. Ah, interessante. Então eu sempre me empenhei em ser uma boa filha, uma boa atleta, uma boa escritora, de tudo que eu encontrei na minha vida, eu tive essa noção de que se eu deixasse a desejar nas coisas, isso é um problema também, né? Porque uma pessoa que tem os mesmos hobbies que eu, se ela não for lésbica, ela pode ir muito mais longe do que eu, para a sociedade. Sim, sim. Então nós somos muito barrados pela nossa sexualidade e em pleno século XXI. Então eu ter que forçar para sempre estar andando nos eixos, não poder fazer nada considerado errado. Procurando ser the best, né? Tem que ser a melhor. Isso, concorda que isso é pesado para uma garota de, na época, 14 anos? Isso é muito pesado. Hoje você estuda psicologia, né? Hoje eu acho isso bacana. E, por exemplo, na sua classe, no início, você encontrou mais resistência das meninas em te aceitar assim, mulher, mas se caracterizando com roupas mais masculinas, ou dos rapazes por você ser mulher e estar usando um figurino masculino? Qual foi a resistência maior? Olha, como a faculdade de psicologia, eu não tive muito problema na faculdade. Foi mais na escola, porque a psicologia é uma disciplina assim muito aberta. Os psicólogos tendem a ser mais aceitam as pessoas. Então eu não tive muito problema na faculdade. Na escola eu tive no início, mas aí eu coloquei a minha força em vista das pessoas e todo mundo começou a me respeitar. Inclusive eu agradeço imensamente o meu colegial, porque me informou quem eu sou hoje. Que eles me auxiliaram muito em tudo. Na morte da minha mãe, na morte do meu irmão. Você perdeu a mãe cedo? Perdi a mãe com 10 anos e meu irmão com 8 anos. Nossa. Então já era um fardo suficiente. Quando eu descobri da minha sexualidade, a minha escola me ajudou muito. E o que é que você ganhou quando você assumiu definitivamente a sua sexualidade?
eu consigo hoje me olhar no espelho e ficar feliz em ser quem eu sou. Eu consigo olhar uma foto minha e ver que eu estou feliz naquela foto, diferente da foto que vocês mostraram. Vamos mostrar de novo a foto, por favor? Tá fácil aí? Nós vamos mostrar de novo a foto. Olha, esta é a Alana Toledo, com quem nós estamos falando aqui na entrevista. É a do meio, toda vestida de mocinha. Nossa formatura do que é essa? É, 9º ano. 9º ano? Formatura e, segundo ela, esse foi o divisor de águas para que ela se visse nessa foto e falasse assim, esta não sou eu. Foi isso, né? Que Exatamente. você me contou? Muito bem. Me fala qual que é a diferença. Eu sou meio leiga, porque eu me assumo como mulher, tá? E gosto do sexo masculino. Para mim, isso já está definido e estou bem assim. Qual que é a diferença entre o transexual e a lésbica? Olha, o transexual, como eu te expliquei do Ivan, ele nasce com o sexo feminino ou masculino. Tá. E a partir do momento que ele não se identifica com um desses sexos, ou aliás, ele se identifica com o outro sexo, Que ele não é, né? Transexual. Tá. É transcender, transformar. Uhum. A Pablo Vittar é exatamente o quê? A Pablo é uma personagem do homossexual Pablo, que na verdade não é Pablo, é Fábulo. Ah, tá. É o nome dele verdadeiro. E ele faz uma personagem que é a cantora Pablo. Uhum. Então é uma personagem, não é trans. Ele não é trans. Ele não é trans? Ele não é trans. E ele como homem, ele é homem ou ele é gay? Ele é gay, porque ele sendo homem, se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. Tá, entendi. Daí se dá o E aí, ó, homossexual. foi interessante, ó, esclarecedor que a Pablo Vittar é um personagem que foi criado como cantor, seja lá o que ele resolve, né? Bom, e você já teve relacionamentos heterossexuais antes de se assumir como lésbica? Já. Já teve? Mas muito nova ainda, com 12 anos. Tá. Com 12 anos. E você não apreciou? Não, eu sentia que o afeto que eu tinha por ele era mais como amigo. Eu gostava muito dele, ele era um amigo muito querido. Uhum. E acabou que eu não me sentia atraída. Uhum. E com o tempo foi muito natural. Eu fui deixando de me aproximar de garotos e fui me aproximando de garotas. Sim. Sentia muito ciúmes das minhas amigas da época. Tá. E aí eu passei a entender que esses ciúmes não era bem um ciúmes de amizade, eram ciúmes um pouco mais intenso. E aí foi bem gradual, pra mim. E, ó, você até que você é jovem ainda, quantos você tem? Vamos falar? 20. Tem 20 anos, olha só quanta história já para contar. Veio uma pergunta aqui, talvez você possa ajudar. O que você acha que impede mais as pessoas que se descobrem, não no gênero que estão assim aparecendo para a sociedade, se é o medo da reação da família, o medo da reação da sociedade ou a própria dúvida que elas possam ter? E o preconceito da sociedade? O que é que impede mais a pessoa de se assumir? Existem muitos tipos de preconceito, inclusive o autopreconceito. Esse autopreconceito também deve pegar Muito bastante, pesado. né? Muitas pessoas, inclusive, passam a vida inteira se relacionando com, por exemplo, uma mulher de 40 anos, casada com filhos. Ela é lésbica, mas ela não consegue admitir isso para ela mesma. E ela vive infeliz. E então esse autopreconceito ele também é muito pesado. Mas eu acredito que nos jovens de hoje em dia, o não se assumir está muito mais pelos pais. Muito mais pelos pais. Os amigos nem tanto, porque essa geração tende a ser um pouquinho mais aberta. Ainda é intolerante, mas tende a ser um pouco mais aberta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu considero bastante esclarecida e ele me disse uma frase que eu fiquei pensando. Na atualidade, no século XXI, há uma tendência assim, de 50% de chance de se ter um filho gay ou uma filha lésbica. Você concorda com isso? Olha, hoje em dia, como estamos mais abertos ao novo, muitas pessoas estão se assumindo do que antigamente, muito mais pessoas. Antigamente existiam, mas era escondido. Sempre existiu. Sempre, né? Você lembra dos gregos? Sim. Lembra, nossa, Era os romanos? normal, É normal o lesbianismo, ou as pessoas... Os espartanos, eles só tinham relações sexuais com homens. O sexo com a mulher era para se reproduzir só. Então, sempre foi normal. Depois houve uma regressão desses costumes, né? Mas não que parou, ficaram mais escondidos. E agora eu sinto que o século XXI está trazendo bem à tona. E isso eu acho que vai tornar as pessoas mais felizes, você não acha? Claro, se assumir, sendo quem você é, independente de orientação sexual,
gênero. Ser você mesmo e aceitar a si mesmo é o mais importante. Por isso, inclusive, quando eu tinha 14 anos e fui me assumir, eu deixei a entender pra minha família que eu ia ser daquele jeito e não ia adiantar ninguém falar nada pra mim. Que eu preferia me afastar da minha família, mesmo amando muito, do que não ser eu. Não ser aceito, qualquer coisa assim. Exatamente. Por exemplo, a minha avó, no susto, ela escondia minhas cuecas, ela escondia minhas eu não queria comentar isso, mas eu achei o máximo saber disso. Eu não vou nem citar, né? Mas quer dizer que a sua avó escondia suas cuecas? Escondia. E aí eu falei pra ela, não adianta, você vai esconder 20, eu vou comprar 40. E não vai mudar. Então, e hoje ela te aceita com amor? Hoje ela é minha melhor amiga. Que lindo. Gente, não é lindo ouvir falar isso? Ó, o nosso programa Sintonia, que veio reestreando hoje, dia 15 de fevereiro de 2018, ele vai ter um novo formato. Nós não teremos intervalos e nós só teremos meia hora, que é o tempo que provavelmente você consegue ficar no Facebook ou no YouTube nos assistindo. Esse formato, eu tenho certeza que vai ganhar muito mais adeptos, além dos 160 mil que a gente já tem de views nos nossos programas. E eu estou muito feliz de ter trazido a Alana Toledo aqui falando sobre diversidade de gênero. E eu gostaria muito, Alana, que você me respondesse agora se você entende já que tem uma missão. Porque você é tão jovem, pode ser que você não tem essa missão, mas você vislumbra isso ou não? Olha, eu acredito que nós tenhamos várias missões, principalmente questão de, não religioso, mas de quem eu sou e o que eu quero dar ao mundo. Acredito que nesse âmbito da minha vida, a minha missão seja dar voz a quem não tem ainda. Tanto que eu procuro muito ajudar os meus amigos que ainda não conseguiram se colocar, projetar, né? Exatamente. Então eu busco ajudar dessa forma, por enquanto. Mas a psicologia vai me auxiliar ainda muito mais nisso. Sem dúvida. E eu posso arriscar a dizer que esse programa com você aqui, Alana, falando sobre diversidade de gênero, certamente vai ajudar muitas pessoas a saírem da caixinha, saírem do armário, porque nós estamos falando isso como se estivéssemos trocando uma receita, não é? Falando de família. Então eu queria te agradecer super, Alana, que veio aqui falar sobre diversidade de gênero. E eu gosto sempre de deixar uma mensagem, que também vai pensando na sua, a cada programa Sintonia. E a mensagem que eu deixo para hoje, além do meu mantra, atitude é tudo, eu queria dizer que vamos ser mais tolerantes ao nosso redor. Ao invés de julgar e criticar, procure olhar o seu próximo com algo de bom que ele tenha. Quando você olha algo de bom, você traz dele que ele vai também buscar em você algo de bom. Olhe para o próximo como você gostaria de ser olhado. Essa é a minha mensagem. E agora eu vou perguntar para a Alana, que mensagem você deixa para todos esses indecisos que estão nos ouvindo? Compartilho da mesma opinião que você, mas eu acredito que seja importante para o pessoal que ainda não está conseguindo sair desse padrãozinho. As pessoas vêm, as pessoas vão. Você é o único que vai sempre permanecer com você. Então você tem que se cuidar. Perfeito. Agradeço super a sua presença aqui. E eu sei que ela não vai topar, mas eu queria chamar a Adriana Maciel aqui só para vir dar um beijo. Faz favor, né, Adriana? Ela vai falar que ela não tá arrumada, mas essa menina é linda de qualquer jeito, de cara lavada. Gente, ó, a Adriana é o seguinte, ela é a grande responsável de eu estar aqui no Sintonia. Porque o meu chefinho, que é o Alberto Luchetti, um dia me viu aqui num programa, sabe, Alana? E falou assim, nossa, traz essa mulher aqui pro programa. E quem foi que me trouxe? Foi essa amiga querida aqui, que de vez em quando eu dou uns puxão de orelha nela, porque ela não está se alimentando direito. Mas ela é a grande responsável por Beth Ripoli estar com quase 200 mil views no Sintonia, um programa do bem, que procura trazer assuntos que vai lhe servir. E como eu costumo dizer, ela me ajuda nas pautas. Você também pode me ajudar. Mas vocês que estão aqui nos assistindo, vocês podem mandar a sugestão de assunto, porque realmente eu posso atender a qualquer um. Por quê? Eu gosto de falar de tudo, já perceberam que eu falo pra caramba, né? E se eu puder atender a pedidos no Sintonia, aquilo que vai lhe agradar, vai ser uma bênção pra mim. Até mais, e estaremos aqui na próxima quinta-feira, ao vivo, pela All TV. Um beijo.